Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. Olha nós aqui de novo, né? Buscando mais uma vez refletir nos ensinamentos do Mestre e, portanto, começamos sempre rogando que ele nos inspire nessas reflexões, que possamos fazer uso delas no engrandecimento próprio. Nesse momento, a reflexão que nos cabe é a respeito do que está contido lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. E logo no iniciozinho, né, Kardec coloca o que é preciso entender por pobres de espírito. Então vamos ver se a gente consegue conversar, né, refletir um pouquinho sobre isso. A gente sabe que essa passagem está contida no Sermão do Monte, né, onde Jesus enunciou várias bem-aventuranças. Lembrando que ser bem-aventurado é ser feliz. Então é aquela felicidade verdadeira. E aí ele diz, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Essa parte em Mateus. E aí a gente vê o seguinte: o que será pobres de espírito? É preciso, toda vez que a gente analisa as falas de Jesus, é preciso sempre levar em conta o contexto histórico. Então, nesse sentido, vamos recordar que Jesus ele está ali, no meio daqueles judeus que tinham muita segregação por questões sociais, por questões intelectuais. Então, temos naquele meio os fariseus, os levitas, que eram aqueles que supostamente entendiam das coisas, né? Os fariseus eram aqueles que eram os entendidos da religião, os levitas conheciam toda a filosofia de vida. Então, o povo era o povo, né? Os pescadores não sabiam nada. E era do entendimento geral que aqueles que detinham realmente conhecimento, aqueles que tinham essa conexão com Deus, para eles estava reservado o paraíso depois que eles encontrassem a morte. E quando a gente vê a expressão pobres de espírito, Jesus se referia a esses que eram tidos como não tendo inteligência, né? Porque quando a gente diz, nossa, que espírito, a pessoa é cheia de espírito, era no sentido de que era cheia de conhecimento, era cheia de sagacidade, era cheia de inteligência, um intelecto desenvolvido. Então, esses eram considerados os maiores e mais importantes. E aí Jesus vem e diz, bem-aventurados os pobres de espírito. E, e aí a gente fica pensando, mas então será, né, que Jesus estava querendo dizer que eu preciso ser ignorante e que eu não preciso saber de nada porque é assim que eu vou ser feliz? E claro que essa não é a interpretação que a gente deve fazer dessa passagem, até porque Jesus mostrou em várias outras circunstâncias a importância da reflexão, do estudo, do autoconhecimento, né, da nossa ligação com tudo que era o ensinamento da própria natureza. Então, não, a julgar por toda a obra do Mestre, a gente entende que quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não quer que simplesmente vivamos na ignorância. Lembremos que ele disse: conhece a verdade e a verdade te libertará. Então é preciso conhecer. Agora a questão é que, como dizíamos, né, como o contexto histórico chamava muita atenção para a importância desse conhecimento, o mestre vem e diz: cuidado, porque não é isso que chamam de conhecimento, não é esse saber do mundo que de fato traz a sabedoria para o ser, para o espírito. Então, lá no Evangelho, nós vamos ler que
Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, geralmente fazem uma avaliação tão elevada de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrados apenas em sua pessoa, não podem elevar-se até Deus. Então, qual é a grande questão aqui? Né? É que o saber do mundo faz com que a gente comece a valorizar as coisas do mundo. Saber sobre Deus, pensar e refletir sobre Deus e sobre as coisas de Deus, nos faz conectar com Deus. Talvez seja por isso, né, que o complemento é bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Cabe aqui então agora a gente olhar e ver que o reino dos céus já não é mais, na nossa interpretação, a partir da doutrina espírita, o reino dos céus não é um local físico de paraíso e felicidade para o qual nós iremos depois da desencarnação. O reino dos céus é aquela experiência de plenitude, de serenidade que acontece dentro de nós. Então, aquela imagem que tínhamos, né, já a história das religiões sempre traz essa imagem de que o paraíso é aquele lugar onde nós não temos perturbações, é aquele lugar, né, dependendo da religião, onde tem lá os anjinhos tocando harpa, onde a gente fica, né, aquele ar puro, o sol, as nuvenzinhas, tudo. Isso, de fato, é um simbolismo da serenidade que representa o reino dos céus. Só que a doutrina espírita já nos mostrou que isso não é um lugar físico. Esse reino dos céus, essa serenidade que buscamos, é uma condição interior. Então, se eu sou pobre de espírito, no sentido do mundo, se eu me interesso pouco pelo saber e pela pompa e circunstância que um determinado intelecto me traz como homem, se eu me interesso pouco por isso e eu foco nas coisas espirituais, eu estarei em conexão com Deus. Eu estarei em conexão com os princípios da criação. Eu estarei em conexão com aquilo que me cabe exercer. Qual é o papel que me cabe nesta criação? E isso, ao estar conectado ao que é verdadeiro e eterno, nos traz a serenidade que tantas vezes buscamos e não encontramos. Quantas vezes achamos que uma vida sem tribulações, que um período de férias, um período de viagens e tal, que é a serenidade. E, no entanto, a gente às vezes tem até todas as condições exteriores favoráveis e interiormente não nos sentimos com essa paz. Por outro lado, quando estamos encarando, às vezes, desafios e situações bastante complicadas, mas existe dentro de nós essa conexão com Deus, nós nos sentimos elevados, porque há sentido existencial. Então, o sentido existencial, a razão de existirmos, a razão de estarmos aqui, a razão de progredir, que entendemos que é o foco da criação divina, isso faz com que nós tenhamos essa serenidade e essa chamada bem-aventurança no interior de todos nós. Agora, é muito importante que lembremos que humildade não tem nada a ver, né? Quer dizer, ser pobre de espírito, o sinônimo disso, quer dizer, não ter essa vaidade, esse foco em ser reconhecido pelo seu saber mundano, o sinônimo disso costuma ser humildade. Então, sermos humildes diante da grandeza do universo, termos a consciência de que, por melhor que seja a nossa posição e o nosso conhecimento nesse momento, a grandeza de Deus é tanta, há tanto que não conhecemos, que isso nos faz
nos colocarmos no nosso lugar em relação a esse absoluto poderoso. Sócrates já dizia, né? Só sei que nada sei. E isso é uma característica dos verdadeiros sábios. Eles nunca acham que eles sabem muito. Quem acha que sabe muito é o presunçoso, é o orgulhoso, que não se percebe, né, nesse ridículo de que o seu saber é tão diminuto frente a toda a infinita grandeza do universo que se torna isso, ridículo. E aí a gente precisa entender que essa humildade, isso não tem a ver com humilhação. Porque pensemos o seguinte, né? Uma criança que começa a estudar agora, ela é humilde, ela é pouco sábia em relação àquela outra criança que já está há 5, 6 anos na escola. Mas isso não significa que ela tenha que ser humilhada, ou não significa que essa posição em que ela se encontra é uma humilhação. O que acontece é que aquela outra que já entrou na escola há mais tempo, ela já teve mais espaço para ter esse conhecimento, já teve mais experiência que deu a ela essa sabedoria que a outra iniciante ainda não teve. Então não é uma questão de quem é melhor, quem sabe mais. Essa que começou agora também prosseguirá no seu trajeto e chegará ao momento em que vai ter o conhecimento que a outra tem. Então não existe uma situação de humilhação em alguma dessas posições. E é por isso que lá no livro Pensamento e Vida, Emmanuel também vai chamar atenção para o seguinte: diz ele, humildade não é servidão. Então, quando a gente decide que, não, eu vou tentar ser humilde. E aí a gente às vezes adota aquela postura de ser servil. A gente acha que a gente tem que virar, né, no popular, a gente tem que virar o capacho de todo mundo. Não. Nem o exagero de se achar capacho de todo mundo por tudo, porque isso aí é o orgulho, e nem essa falsa humildade de se colocar sempre nessa posição de ser humilhado, de se sentir humilhado para dizer que está sendo humilde. Então, Emmanuel diz: humildade não é servidão, é, sobretudo, independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Então vejam, né? É bonito isso, né? Quando ele diz humildade é sobretudo independência, liberdade interior. Porque aquele que é verdadeiramente humilde, ele não fica atrelado à visão que os outros tenham dele. Aquele que reconhece a sua posição ainda bem para trás nessa linha toda da evolução, ele não se importa com o que o outro pense ou deixe de pensar sobre os seus conhecimentos. Então, por isso, ele é livre. Por isso, ele é totalmente independente. E vejam o que ele diz, né? É uma liberdade interior. Então, por mais que os outros estejam tecendo conceitos e considerações a meu respeito, eu não me sinto presa a ter que correr atrás de corresponder àqueles valores que a humanidade ache que seja bonito de eu ter. Eu sou independente. Eu sou livre para seguir aquilo em que acredito. Se eu acredito que eu preciso reconhecer a minha pequenez diante do divino, mas uma pequenez que agrada a Deus, né, no sentido de que existe aquela música do Mileco, né, que diz: Deus gostou de criar você. Então, o que Deus espera de nós é exatamente o abraçar a charrua do progresso. É querer se melhorar, é querer ser a cada dia um pouco mais sábio.
mas sábio das coisas do espírito imortal e não necessariamente preso aos saberes que o mundo ache que eu tenho que ter. E Emmanuel ainda diz mais, né? Cultivá-la é avançar para frente sem prender-se. É projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo. É olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. E eu acho que quando ele diz é olvidar todo o mal, não necessariamente é o mal do outro, mas é o mal também que ainda habita em nós. Porque ele diz recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia. Então eu preciso. O Marlon Reikdal, né, ele tem uma expressão que eu acho bastante interessante, que ele diz que nós precisamos suportar a própria inferioridade. Ou seja, eu preciso reconhecer que eu ainda sou um ser pequeno. Pequeno como aquela criança que entrou na escola. Pequeno porque eu ainda tenho muito para aprender. Não pequeno porque eu tenho menos valor do que um outro que já aprendeu, né? A gente tem que ficar pensando, será que Deus valoriza mais os espíritos superiores do que aqueles que foram criados depois e que, portanto, ainda estão em processo evolutivo? A gente, pelo que a gente sabe de Deus, né, a gente vai ter que dar não para essa resposta. É meio como se fosse um pai e uma mãe, né, da Terra. Eles gostam mais de um filho que já se formou na universidade do que de um filho que ainda está no processo escolar anterior? Claro que não. O gostar e o valorizar não passa pela etapa em que está dos conhecimentos. Então, a grande questão é que eu preciso cultivar essa humildade, quer dizer, cultivar esse reconhecimento de que eu ainda tenho coisas a aprender e seguir em frente e botar o amor em cima disso, o amor aos outros, o amor a mim mesmo, o amor pela minha humildade, o amor pelo meu reconhecimento de que eu ainda sou um ser em evolução. Agora, há uma casca de banana aí nessa situação. Porque se tantas vezes nós exageramos para o lado do eu sei tudo, o que é orgulho, né? No extremo oposto, nós também caímos tantas vezes na situação de que eu, então, para ser humilde, eu tenho que reconhecer que eu não valho nada. Não, não é bem assim, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, ela tem uma página que tem um título bastante significativo que se chama Cidadania Universal. Diz ela o seguinte: esforça-te por libertar-te das algemas que te retêm no cárcere privado dos conflitos, das paixões servis, das heranças que ditam os falsos comportamentos, dos complexos de culpa, de inferioridade. És filho de Deus em processo de crescimento espiritual. A divina paternidade criou-te para que sejas herdeiro do universo. Amplia a capacidade de entendimento em torno da vida e não te detenhas. Pensemos, né? Esforça-te por libertar-te das algemas que te retêm no cárcere privado dos conflitos. E aí ela fala dos falsos comportamentos, dos complexos de culpa, de inferioridade. Os falsos comportamentos, né? Será que tantas vezes não nos negamos a fazer alguma coisa porque eu não tenho essa capacidade?
às vezes até prece. Vamos falar baixinho, né, gente? Porque isso é uma vergonha. Às vezes até prece. As pessoas acham que não querem fazer a prece num determinado grupo. Ah, não, porque eu não sei fazer a prece. Fulano faz uma prece tão bonita. Beltrano usa umas palavras tão legais para fazer a prece. Eu, quem sou eu? Eu ainda estou tentando ser espírita. Gente, isso não existe, né? O que que a gente vê? Que isso é um falso comportamento. Isso é mostrar uma humildade que de fato não é humildade. É o orgulho de não querer se mostrar como é. Não, então, como eu acho que a minha prece não é tão bonita quanto a daquela pessoa, então eu não vou me expor para que eu não seja criticada, para que os outros não vejam que eu sei menos, que eu posso menos do que aquela outra. Na verdade, isso é a interpretação truncada da gente mesmo, né? Porque fazer uma prece significa simplesmente se colocar da forma como é. Não existe prece bonita, prece feia. Só que a gente, de novo, tem o orgulho de não querer ser julgado pelo outro. E ela diz, então, dos falsos comportamentos, dos complexos de culpa. Então, quantas vezes nós vemos que nós erramos e aí com isso a gente passa a se punir e se achar o pior dos seres pelo erro que cometemos. E aí que entra aquela de novo a frase que eu falei que o Marlon gosta de usar, que é de suportar a nossa inferioridade. Então nós temos que saber que ainda estamos num estágio tal que erraremos muitas vezes, mas não podemos nos prender na culpa. Joana de Ângeles sempre chama a atenção de que temos que transformar a culpa em responsabilidade. Então não é também a gente dizer assim, ah não, estou em processo evolutivo, então errei mesmo, faz parte. Não, não é isso. A gente errou mesmo, a gente vai lá e diz, o que eu aprendi com isso? Há alguma coisa que eu possa fazer agora para corrigir isso? Eu vou lá e faço, corrijo, com o firme propósito de que numa situação semelhante não volte isso a acontecer. Sem que isso se transforme num complexo de culpa que me paralise. E ela diz, então, esforçar-te por libertar-te das algemas dos falsos comportamentos, dos complexos de culpa, dos complexos de inferioridade. Não cabe, é o que falávamos. Se Deus trata a todos com o mesmo amor, não tem por que nos paralisarmos simplesmente porque ainda estamos numa posição inferior a alguém que já conquistou alguma virtude. É o que ela diz, és filho de Deus em processo de crescimento espiritual. Então, a divina paternidade criou-te para que sejas herdeiro do universo. Todos os filhos da criação serão herdeiros do universo. E seremos herdeiros do universo na medida em que chegarmos a esse nível de evolução espiritual. Então, o que nos cabe? Ficar paralisado e achando que, não, eu sou muito inferior, então eu não tem nada que eu possa fazer? Não, não é nos paralisarmos, é reconhecermos que estamos nessa posição e batalharmos pela nossa transformação moral. Como sempre, né, a gente tem que lembrar que quem é o nosso guia e modelo? Jesus. Então vamos pensar, quando ele veio à Terra, era o espírito mais evoluído que a Terra já tinha visto. E detinha todo um saber infinitamente maior e mais poderoso do que todos aqueles com quem ele convivia. E, no entanto, ele jamais se fez presunçoso disso. Ele veio cumprir aquela missão, ele falava, ele exemplificava, mas sempre com o amor da humildade. E se a gente for ver, né, desde da manjedoura até a crucificação, são os exemplos da entrada e da saída do Mestre no estado mais perfeito de humildade. Não nasceu em palácio e não morreu como rico, como reconhecido do mundo. E Joana, né, no finalzinho desta própria mensagem desse Ilumina-te, ela diz,
falando do mestre, né? Quando, porém, desvelou-se, apresentando-se como o excelente Filho de Deus, o Messias, mudando os rumos da humanidade, a perseguição rude, oculta e pública surgiu, tentando interromper-lhe a jornada. Então, quando realmente algum valor aparece, aqueles que não estão interessados em que aquilo seja um valor, eles sempre atacarão, porque não querem ter o esforço de realizar aquele crescimento. Então, a gente vê o seguinte, não sei se você já viu essa situação, quando há um grupo de trabalho que chega alguém cheio de energia querendo trabalhar, às vezes o grupo chega assim, menos, trabalha menos, porque senão o chefe vai achar que todos nós temos que trabalhar nesse pique. Então, ou seja, não há uma admiração pela dedicação do outro. Há uma preocupação de que se o outro mostrar que pode fazer alguma coisa, então eu perdi a minha desculpa para não trabalhar e para não fazer. Então, quando ele mostrou realmente como era possível mudar os rumos da humanidade, mas através do esforço e da dedicação, surgiu a perseguição rude. Aí olha o que ela diz, foi nesse período que ele mais se agigantou, vivendo a imortalidade em que todos nos encontramos mergulhados, embalando a humanidade sofrida com as canções sublimes do reino dos céus. Então, ou seja, no período em que ele mais sofreu as humilhações, foi o momento em que ele mais se agigantou, em que ele mais demonstrou que ele estava em conexão com o Pai. Então, ele mostrou as canções sublimes do reino dos céus. Porque não existe nenhuma descrição do momento mais doloroso do Mestre, na crucificação, em que ele não tenha mostrado a sua total serenidade. E aí, Joana termina dizendo, desculpa, gente. Joana termina dizendo, toma-o como exemplo e faze-te cidadão universal, sem discriminação de nenhuma natureza, nem infeliz comportamento de superioridade, parecido com todos, mas não a esses igual. Olha lá. Toma-o como exemplo e faze-te cidadão universal. Nós somos cidadãos universais. Já pensaram nisso? Nós somos herdeiros de Deus, sem discriminação de qualquer natureza. Então, eu não vou tratar melhor quem tem um conhecimento intelectual mais amplo. Eu não vou valorizar aquele que tem vários títulos em detrimento da sabedoria daquele outro que às vezes pouco até estudou, mas que pode ter uma visão da vida, um engrandecimento muito maior. Nem infeliz comportamento de superioridade, ou seja, sem querermos ser aqueles fariseus e aqueles levitas, aquela galera toda que se achava, né? Parecido com todos, mas não a esses igual. Então, ou seja, todos os homens, nós estamos, né, nesse processo de crescimento, mas não somos iguais a ninguém. Cada um tem o seu quinhão de desenvolvimento. Então a gente percebe que não é à toa também que Jesus ele inicia o Sermão da Montanha com bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão, porque deles é o reino dos céus. A gente vê que ele começa o Sermão da Montanha dessa forma, né? Começa as bem-aventuranças dessa forma, porque se nós não tivermos a humildade, essa pobreza de espírito, né? De reconhecer que temos tanto a aprender, como que nós vamos dar atenção às outras virtudes que merecem ser conquistadas?
todas aquelas outras situações que ele vai continuar enumerando como sendo uma bem-aventurança. É preciso que o nosso coração esteja disposto a ouvir a palavra de crescimento. É preciso que nós estejamos abertos a reconhecer a nossa pequenez, mas ao mesmo tempo o nosso valor. Ou seja, aquele abraçar a ideia de que eu ainda erro muito, eu ainda estou em processo de aprendizado, mas eu tenho um valor que é inestimável e é um valor que nunca deixará de existir, que é o valor de ser filho de Deus. O fato de ter sido criado por Deus me transforma em algo extremamente precioso. O que nos cabe é abraçar essa ideia, nos apegarmos a esse valor e fazermos dele o nosso talento, né? Aquele talento que precisa ser valorizado e multiplicado. E como que a gente multiplica esse talento? Realizando a proposta da criação, realizando a proposta de Deus para conosco, que é o progresso, que é o engrandecimento espiritual. E aí, o tempo inteiro que estivermos conectados a esse ideal, estaremos em paz, estaremos no reino dos céus. Que Jesus então abençoe os nossos propósitos de sermos melhores.